Som. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez você vai me ouvir. Deus tenha misericórdia. Glória a Deus. A palavra é do Senhor. Ela não volta vazia, graças a Deus. É um prazer mais uma vez estar aqui diante dos irmãos, podendo servir a igreja de alguma maneira, a qual o Senhor nos tem dado a oportunidade. É um prazer muito grande, como sempre. Agradeço aos nossos pastores pela confiança, né? Porque não é qualquer um que pode, né? Eu acho que eu consegui a confiança do meu pastor, dos meus pastores. E eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Eu acredito que Deus, quando Ele levanta o anjo da igreja, Ele dá visão para o anjo da igreja, é Ele que conduz a igreja, é Ele que faz todas as coisas. Então, o fato de eu estar aqui, eu tenho que dar glórias ao nosso Deus, porque é Ele que conduziu a essa situação. E nós estamos nas quintas-feiras falando agora sobre o avivamento começa por mim. E quando eu paro para pensar em avivamento, quando eu paro para pensar sobre o assunto, não tem como eu fugir e não pensar em relacionamento com Deus. Eu não tenho como deixar e pensar sobre o como conduzir a vida. O Senhor me deu um ministério, esse ministério tem exercido na bênção do pastor, e a gente tem tratado vidas, falado muito sobre o assunto de emocional, sobre questões de decisões, sobre questão de você ter um culto racional, de você conduzir a sua vida na presença de Deus, porque é a única maneira de você permanecer em pé. Em pé. Não é só aquele que cai na droga que cai. Não é só aquele que bebe que cai. Há muitos frutos de queda, há muitas formas que o diabo ele escraviza pessoas. Há muitas situações na casa, com o marido, com a esposa, com o filho, né? São situações que o diabo ele usa para afastar-nos de Deus. Nós sabemos que Deus ele é santo e assim ele não aceita o pecado. Ele ama o pecador, porém o pecado não é aceito. E isso nós temos que levar com muita seriedade. E às vezes nós não admitimos com tanta seriedade esse assunto. Então eu decidi dar ouvidos a um bom velhinho. Não é o Papai Noel não, viu? Um velhinho chamado João, um dos apóstolos, dos 12 apóstolos. Foi o único dos 12 que morreu naturalmente. Nós sabemos que ele foi o íntimo de Jesus. Nós sabemos que ele foi o homem que debruçou a cabeça sobre o peito de Jesus. Nós estamos falando sobre um homem que entre os 3 que eram os preferidos, os mais chegados, que foram até o monte com Jesus, todos sabem a história. Toda a Bíblia é dividida em 3. O povo, os apóstolos e os íntimos. Mas dentro dos íntimos ainda havia um que era ainda mais chegado. Era o discípulo do amor. João. Eu não quero aqui falar muito teoricamente, né? Mas é bom a gente saber um pouco de história. Porque João foi o cara que escreveu a primeira carta do Novo Testamento. Foi ele que lá em Pátimos, na prisão, porque não tinham mais o que fazer com o velhinho. Já tinham jogado ele até num caldeirão de óleo fervendo. Não tinha o que fazer mais com o homem. Não tinha o que fazer com o homem. Falaram, então vamos prender esse velhinho lá na ilha e pronto. Sabe-se também que historicamente há relatos de que ele que cuidou de Maria, mãe de Jesus. É isso, pastor? Há uma história, eu já ouvi falar sobre isso, que ele foi um dos apóstolos que deu uma assistência à família de Cristo, que ficou quando ele ressurreto subiu ao céu. Então nós estamos falando de um homem com muita bagagem. Um homem que tem
muita, muita experiência com Deus. E nós vemos essas características dele nesse versículo que está em 1 João, tá? 1 João capítulo 2. Uma característica, quando ele fala aqui, você já consegue imaginar um velhinho falando. Ele fala assim no versículo 1 do capítulo 2 de 1 João. Olha só se eu... Ou é só eu que estou viajando nisso aí? Porque eu acho que eu viajo às vezes lendo a Bíblia, eu entro no negócio e eu começo a ter umas loucuras, assim, sabe? E eu fico assim fascinado. E quando eu leio as cartas de Paulo, quando eu vejo as situações, algumas expressões dele, alguns jeitos dele falar, sabe? Se eu consigo, eu gosto de imaginar como que ele estava, o que ele estava sentindo para escrever isso. E aqui eu estou vendo, então, esse apóstolo com toda essa bagagem, com toda essa história, com toda essa experiência, olhando para mim e para você, igreja do Senhor, olhando para você com todo o carinho de um senhorzinho lindo, olhando para você dizendo assim, meus filhinhos. Você conseguiu imaginar agora, velhinho? Um homem de bagagem, que conheceu Jesus de perto, que andou com Jesus, que falou com Jesus, que tinha Meu Deus. Vamos ler, senão eu não consigo ler. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo. O que eu vos escrevo? Está no capítulo anterior, dá uma lida lá, depois. Para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, que guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então nós vemos o conselho de um senhor, com toda uma bagagem, com toda uma experiência, olhando para nós, a igreja de Cristo, que estamos caminhando e aprendendo e entendendo, tendo nossas experiências, tendo os nossos conflitos, passando as nossas lutas, passando as nossas situações. E ele olha para nós e diz, filhinhos. Isso mostra um cuidado de um homem que amava o que fazia, de um homem que tinha prioridade naquilo que fazia. Lembrando que o apóstolo João foi o homem que recebeu a revelação de Guiliana, o livro de revelação, Apocalipse. Pense você numa revelação dessa. Você já parou para pensar num negócio desse? Você já parou para pensar num negócio desse? Um homem que foi levado ao céu e que quando viu o filho do homem caiu como morto no chão. Olha a bagagem do homem. Olha a experiência do senhorzinho que está falando através dessa passagem para nós. Filhinhos, não peca. O avivamento, ele só acontece a partir do momento em que eu tenho uma afinidade, uma aptidão na presença de Deus. E isso só vai acontecer quando eu entender essa passagem. Filhinhos, ei, filhinho, ô lindão, ô lindona, ô de Jesus, ô benção, não peca. Não peca. E pecado não diz respeito a matar a mãe. Porque a gente, às vezes tem uma interpretação do pecado e acha que muitas coisas não tem nada a ver. É o clamor da serpente que nós falamos.
né, trazendo para a nossa linguagem jovem, porque eu também sou jovem, apesar de estar falhando aqui uma parte da minha cabeça aqui, mas eu sou jovem. A serpente, na linguagem de hoje, ela estaria dizendo assim para Eva: Eva, não dá nada. Eva, não dá nada. Come aí. E muitas coisas na nossa vida nós estamos perdendo a oportunidade de nos santificar, de nos aproximar de Deus, de sermos completamente moldados por Deus, porque muitas das vezes nós estamos errando. A palavra pecar, ela vem do romano, de Roma, a palavra de Roma lá, que é errar o alvo, simples assim. O cara dava uma flechada, errei. Em vez de ele falar errei, ele falava pecado. Então, o que é pecado? É errar o alvo. Apóstolo Paulo, ele fala lá em Filipenses, ele dá uma norteação para nós, aqui, um norte para nós, dizendo, deixando as coisas que para trás ficam, sigam em direção a Cristo Jesus. Direção, norte, endereço. Então, nós temos um endereço que é Cristo. Nós temos uma definição de vida que é a palavra. Apóstolo Paulo também, ele chega a falar que o pecado, ele se exacerbera, é difícil falar essa palavra, né? Mas ele cria força na onde? Na lei. Porque se não fosse falado para você, não faça, você não ia saber que aquilo não era para fazer. Então, o pecado, ele cria força na lei. E todos nós temos uma consciência e um espírito que foi derramado sobre toda a carne, profetizado lá em Joel, que dá a nos entender que pelo espírito nós temos sim consciência do que é certo e do que é errado. É que nem o desenho do Pica-Pau, que tinha um anjinho e tinha um demoninho. Né? Vocês lembram disso aí? Os mais, né? Os mais rodados aí. Isso é uma realidade para nós. Você sabe o que é certo e você sabe o que é errado. Todos nós temos consciência daquilo que fazemos, daquilo que falamos, daquilo que pensamos. E o pecado, ele é um erro, como a própria palavra diz, errar o alvo. Então o pecado não pode ser algo cotidiano, comum. O pecado tem que ser um erro. Aí vem o velhinho de novo aqui, vamos voltar para a história do velhinho. Ele olha para a igreja, ele escreve lá na nossa primeira carta, lá, da sua epístola, dizendo, filhinhos, não peque. Se você quer ter uma vida de avivamento, se você quer ter uma vida de bênção, uma vida de manifestação do Espírito, a primeira coisa, filhinho, ô lindão, ô lindona, não peque. Essa mensagem eu falei com os meninos da clínica uma certa feita. E nessa semana que eu fiquei sabendo que eu ia trazer a mensagem para os irmãos, o Espírito ele tocou forte no meu coração, falou, fala sobre esse assunto com os seus irmãos lá na igreja. Não é um assunto tão confortável de falar, porque às vezes a gente se sente um pouco coagido de falar. Isso é coisa para o pastor fazer. Deixa para ele fazer. Né? Ô, louco, pastor. Mas nós que temos o chamado da palavra, temos que fazer aquilo que fomos chamados para fazer. E eu estou aqui simplesmente reproduzindo uma coisa que está escrita no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 1, dizendo, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, querido, querida, não tem como fugir dessa realidade. Não tem como eu simplesmente passar um pano. Como diz aí, né? Vou passar um pano. Não tem. Eu não tenho como ter um avivamento na minha vida se eu não me aproximar de Deus e abandonar o pecado.
Se eu permanecer no pecado, Deus não está ali. Então, o avivamento nunca vai chegar. Mas se você se posicionar e se você se colocar, de fato, numa postura adequada, que é não pecar, as coisas vão começar a mudar. Todos nós temos limites. Estava falando isso com a Patrícia hoje. Só que o nosso limite, ele é pouco demais. Ele é muito pouco. Se não for o Espírito de Deus na nossa vida, a gente não consegue. Se nós não abrirmos o nosso coração para o Espírito, para que o Espírito trabalhe, para que o Espírito transforme, para que o Espírito nos molde, nós não vamos mudar de vida. E isso é sério. Isso é uma realidade, igreja. Nós poderíamos estar falando aqui sobre os heróis da fé, poderíamos estar aqui falando sobre os caras que pregaram os evangelhos, como aquele cara, esqueci o nome dele, que ele passava na rua, e quando ele passava na rua, os bares ficavam constrangidos com a presença do abençoado, e fechavam as portas, tiravam as bebidas da prateleira, com vergonha da santidade do homem. Essas coisas, irmãos, se perderam durante a nossa geração. Quem é dos anos 90, 80 e 90, sabe do que eu estou falando. Da perversidade que foi entrando na cultura, aos poucos, desde lá de Woodstock, libertinagem sexual, e lá vai. Aí vem o feminismo, aí vem a questão do homossexualismo, aí a libertinagem, e vai, e foi entrando, e nós não vimos, e nós não fizemos nada, e não tínhamos nem o que fazer também. Porque já havia sido profetizado que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Então, isso, em muita parte, cauteriza o nosso entendimento, muitas das vezes, se nós não tivermos o Espírito para que nos conduza à verdade. Porque o nosso achar não quer dizer muita coisa, meu irmão. O que tem que ser seguido não são frases de Facebook. O que tem que ser seguido são palavras de Deus. Podemos sim admirar e achar interessante, até nos identificar com muitas coisas. Estava falando sobre isso com a Patrícia. Nos identificar, porque tem pensadores fantásticos, que falam coisas maravilhosas, que tem tudo a ver com o nosso cotidiano, dia a dia. Eu falei, nossa, eu vou pegar essas frases e eu vou contextualizar biblicamente. Sabe, tentando achar um jeito de melhorar, um jeito de estudar, um jeito de aprender, um jeito de criar mais cultura cristã, de ser mais crente, de aprender mais sobre aquilo que eu digo acreditar. Eu acho que todos nós deveríamos fazer isso. Porque a minha geração, ela já foi... Eu lembro que era lindo. Olhava a criancinha pequenininha, segura. Ai, que lindo! Ai, que bonitinho! Não era assim? Aí começou. E hoje nós vemos os nossos jovens sofrendo. Porque praticamente todo o conteúdo que eles têm acesso está contaminado. Meus filhos veem vídeos e eu vejo, eu falo, gente, o que é isso? Eles sabem falar umas palavras que eu fui aprender com 18 anos de idade. E eles já sabem. Existem assuntos que já estão rolando no meio da garotadinha, que a gente aprendeu, né, depois que casou. Então, essa palavra, ela vem de encontro com nós, nos alertando, meu irmão, porque o avivamento depende de que nós nos afastemos do pecado. E isso é necessário. Nós precisamos aprender a lutar contra. E como nós vamos aprender? Através da palavra.
Quando ele fala assim, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo mundo. Quando ele fala não pequeis, aliás, a segunda parte do versículo, antes dessa que eu li, ele diz, e se alguém pecar, temos advogado para com Deus, Jesus Cristo justo. Então, meu irmão, não é causa perdida. Ao mesmo tempo que o bom Senhor disse assim, filhinhos, não pequeis, mas, se pecar, nós temos um advogado junto a Deus, Jesus, o justo. Nós temos esse acesso, nós temos essa liberdade, nós temos esse benefício da graça sobre nossas vidas. Quando ele fala sobre a propiciação, quem não sabe da história é o seguinte, uma vez por ano era preparado o sacerdote que entrava no Santo dos Santos. Havia todo um ritual, havia toda uma situação que o cara tinha que passar, ser educado naquilo, ele estudava aquilo, ele tinha as vestes certas, ele tinha a alimentação certa, ele tinha tudo que tinha que ser feito para entrar no Santo dos Santos. E ali havia a arca da aliança que representava a presença de Deus, porque o Espírito não estava sobre a terra, o Espírito tinha sido tirado da terra. Isso está lá em Gênesis, logo após o acontecimento da Torre de Babel com Nimrod. O Espírito de Deus foi tirado, e ele só se manifestava através de reis, profetas e sacerdotes. O Espírito vinha, manifestava e voltava. Então, para que o povo fosse abençoado, era feito esse ritual e era aspergido sangue em cima do propiciatório, que ficava do meio dos querufes, dos querubins, que representa aquele que tem a habilidade de levar a glória de Deus. E o sangue era aspergido não para o perdão, mas para encobrir o pecado do povo. Para que Deus, na sua santidade, pudesse ver o povo e atender o povo. Então existia toda essa burocracia, toda essa situação, e foi por isso que Jesus veio. Porque Jesus queria algo mais íntimo. Deus sempre, o homem foi criado para isso. Você foi gerado para ter intimidade com Deus. Você foi criado, quando Deus fez você, no meu caso ele usou bastante barro. Muito barro. Eu não sou um vaso, eu sou um ofurô. Costumo falar que eu não sou um templo, eu não sou a igreja, eu sou um templo, né? Grande. Então, quando ele fala, ele é a propiciação pelos nossos pecados, ele está dizendo, olha, é ele foi o último derramar de sangue, o último preço que deveria ser pago, já foi pago. Ele já pagou o preço, para que você tivesse acesso a Deus, para que você tivesse acesso ao Espírito Santo de Deus. E é nisso que o avivamento virá, quando nós entendemos essa revelação, quando nós compreendemos essa revelação. Ele diz aqui um pouco mais embaixo no 3, e nisso sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não há verdade. Nós entendemos os que são 10 mandamentos. Acho que são 6 negativos e 4 positivos. Não me lembro, ou é ao contrário. Negativos, não faça. Positivo, faça. Há os escribas lá, que eu esqueci como que chama o negócio que eles escreviam lá, que eles fragmentaram isso em 600 e não sei quantas leis, né, que os judeus seguem. Porque eles não têm a revelação que nós temos do Espírito de Deus. Então eles iam na raça mesmo, no conhecimento. Uma criança com 12 anos judia já sabe citar o Pentateuco. Então você está entendendo a dificuldade que nós estamos enfrentando?
E o apóstolo vem e fala: filhinhos, não peca. Toma cuidado, não peca. Quando ele fala sobre os mandamentos, ele está falando sobre aquilo que você entende pelo Espírito de Deus que é certo e que é errado. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe que você não pode fazer determinadas coisas. Você sabe que você não pode tomar algumas atitudes. Então por que é que muitas coisas têm acontecido? Porque nós estamos ignorando o Espírito. E Ele é doce. Ele é maravilhoso. Ele não vai gritar no seu pé do ouvido. Ele não vai pegar você pela orelha e te levantar do chão. Ele é educado. Ele é maravilhoso. É por isso que há uma necessidade de nós estarmos posicionados para que nós possamos ouvir a voz de Deus e manter o passo firme. Eu não estou dizendo que você não vai errar, que você não vai pecar. Eu peco todo dia, eu erro todo dia. Mas é aquilo que ele falou, nós temos um advogado lá à destra, Jesus o justo. Nós temos acesso ao perdão. Mas como eu disse, o pecado ele é um acidente. Ele não pode ser uma coisa comum. Ele não pode ser uma coisa adotada, adquirida ou assumida, sabe? Você não pode assumir o pecado. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. E assim por diante. Quando nós falamos sobre os mandamentos, nós estamos falando sobre aquilo que entendemos e que temos recebido aqui nesse altar, durante os cultos, palavra em cima de palavra, ensinamento em cima de ensinamento, coisas que nos norteiam. Se nós seguirmos isso, tudo vai dar certo. É o que ele está falando. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aí ele fala, aquele que diz, ou seja, aquele que se apresenta, aquele que se promove, aquele que se mostra ser e não é mentiroso. Eu aprendi na clínica que uma pessoa ela pode disfarçar alguns hábitos por 8 meses. É isso, pastor? 6 meses. Você pode disfarçar um mau hábito por 6 meses. Depois disso, falha. Você vai falhar. Então você pode estar vindo na igreja, você pode estar fazendo parte de um grupo, você pode estar fazendo parte de um ministério, você pode até ser nomeado a isso ou aquilo, mas até quando o seu esforço pessoal vai encobrir aquilo que só o Espírito de Deus pode trabalhar? É aí que eu falo sobre as limitações. Você não é um super-homem. Você não é a super-mulher. É por isso que nós temos que reconhecer a santidade do Senhor. Reconhecer a nossa pequenez. E reconhecermos a nossa identidade em Deus. Eu falo isso toda semana para os meninos da clínica. Reconheça a identidade em Deus. Não importa o que dizem sobre você, não importa o que falam sobre você, o que interessa é o que Deus acha sobre você, é o que Deus pensa sobre você. Só que ao mesmo tempo que nós nos alegramos ouvindo essa palavra, nós nos lembramos, para que Deus esteja comigo, existem procedimentos que eu tenho que tomar para que Ele esteja perto de mim. Filhinhos, não peca. Não erra. Olha o velhinho falando. No 5, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. O amor de Deus, ele se aperfeiçoou em nós, a partir do momento em que nós seguimos os mandamentos.
à medida que nós interpretamos a palavra e nos dedicamos à palavra, à medida que nós nos dedicamos em oração, em consagração, na presença de Deus, nós vamos nos aperfeiçoando, nos aperfeiçoando. Então aquilo que era um limite para você não é mais. Você começa a se transformar. Quantas discussões eu não perdi a razão no meu passado? Obreiro, consagrado, deitado o óleo na mente, na cabecinha da criança, ó. Mas ficava nervoso, acabava. A vida com Deus me ensinou muita coisa. Eu não sei o que você passa, eu não sei o que atrapalha você, mas todos nós temos coisas que nos atrapalham. Porque o apóstolo Paulo ele fala lá, antes de lamentar sobre o maldito homem que sou, naquela passagem, ele fala que ele se depara com uma lei, a lei dos membros. O homem interior, que é ligado com o Espírito, ele deseja o bem, ele deseja as coisas de Deus, mas ele se depara com uma lei, a lei dos membros. Você tem uma guerra travada com você mesmo todo dia. Todo dia eu tenho luta. Todo dia eu sou tentado a falar besteira. Todo dia eu sou tentado a xingar, a fazer alguma coisa, porque eu era assim. O Tiagão velho, o Tiagão que não prestava, o Tiagão ruim de serviço lá, era assim, estouradão, boca suja. E todo dia eu tenho que mostrar para esse Tiago que ele está morto, que ele não pode se levantar. Isso sem contar o problema da droga, da bebida, que eu tive muitos anos na minha vida. Os irmãos sabem da história. Então nós temos que guardar os mandamentos. Nós temos que estar atentos a tudo que o Senhor tem trago neste altar, através dos homens e mulheres que Deus que tem sido levantados para nós. Você precisa se atentar a isso. Aí ele fala no 6, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Eu postei isso num status esses dias. De vez em quando eu dou dessa. Gosto de pôr uns versículos. Você já parou para pensar nisso? Dá uma refletida comigo. Coloca o versículo aí. Aí, ó. Lê aí, você aí. Você está lendo? Está conseguindo enxergar aí? Daqui eu estou enxergando. Aquele que afirma que permanece nele, deve... Olha essa frasinha aqui. Presta atenção no peso dessa frase. Andar como ele andou. Só esse contexto, se nós pararmos para analisar e pensar, muitas coisas nós vamos começar a mudar. A mensagem de hoje ela é simples, eu não estou trazendo diversos versículos ou várias passagens. É claro que a gente vai lembrando, a gente vai falando, o Espírito vai trazendo. Mas eu não estou aqui para trazer um conteúdo teológico para você. É uma coisa simples, a simplicidade de Cristo está em amigo, amiga, irmão, irmã, filhinhos. Não peque. Ande como Jesus andou. Jesus foi tentado em tudo. Jesus passou por tudo o que você passa. Jesus ele passou por todas as situações possíveis para que ele fosse o preço necessário para que o pecado fosse tirado. Através dele, você tem acesso a Deus. Aleluia. Tá chato? No capítulo anterior, lá no capítulo 1, volta aí, meu filho. Está escrito assim no versículo 5:
E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos. Olha de novo ele falando sobre a mentira. E não praticamos a verdade. No 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com... Não tem como eu ser avivado, eu ter um avivamento na minha vida, se eu não tenho comunhão com meu irmão. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E de novo ele fala, e não há verdade em nós. Então é sim, sim, e não, não. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Ou você se dedica às coisas de Deus e muda, ou você sempre vai, né? Aí entra naquela situação que ele fala assim: antes fosse quente ou frio, mas como é morno, eu vou vomitar você. Esse é o grande problema. O diabo antigamente ele pegava as pessoas e tirava da igreja. Hoje não. Ele tira a igreja, mas a pessoa permanece. É complicado. Nós temos que orar por isso. Temos que discipular pessoas. A sua vida vale muito. A referência da sua espiritualidade, ela vale para gerar frutos. Nada do que o Senhor faz para você é só para você, é para que haja frutos. Quando Jesus ele dá a lição lá, chega nos pés do discípulo lá, lavando os pés dos discípulos assim, ele estava dizendo que aquele que quer ser maior tem que ser menor. Você tem que estar apto na presença de Deus para ensinar. Agora eu estou falando com a igreja. Com a igreja. Apóstolo Paulo, lá em 2 Tessalonicenses Timóteo, que ele fala sobre o obreiro aprovado, capítulo 2, versículo 15. Você já leu aquele capítulo? Às vezes a gente se atenta só ao versículo, que todo mundo fala. Apóstolo Paulo, ele fala lá, não discute. Não fica debatendo coisa boba, que você vai... Aí lá no finalzinho ele fala, primeiro ele fala sobre o obreiro, que eles têm que ter, não pode se envergonhar da palavra de Deus, que maneja bem a palavra. E lá no final ele fala, aqueles que se opõem, ensina com paciência, com aptidão. Agora eu já estou falando sobre um nível acima. Aqui você já deixou o pecado, aqui você já está com Deus, aqui você já está tendo experiências com Deus. Agora qual é o próximo passo do avivamento? Fruto. Avivamento não é barulho. Avivamento não é simplesmente acontecimentos e coisas simplesmente que a gente está acostumado a pensar que é avivamento. É você ser um bom pagador. Avivamento é você honrar a tua esposa. Avivamento é você honrar os teus compromissos financeiros. Ter avivamento é você ser uma boa esposa. Ter avivamento é ser um bom filho, uma boa filha. Isso é avivamento. Avivamento é uma condição em que nós chegamos
no aperfeiçoamento que nós lemos no outro capítulo ali de João. O amor, ele nos aperfeiçoa. O mandamento nos aperfeiçoa. Então, o aperfeiçoamento que nós teremos quando nós abandonarmos o pecado e dedicarmos a Deus, as coisas de Deus, esse aperfeiçoamento tem um fim. Qual é esse fim? Fruto. Dar fruto. A sua família só vai conhecer Jesus através de você. O teu vizinho, ele vai conhecer Jesus através de você. Lá no teu trabalho, teu amigo, tua amiga, teu chefe, teu parceiro lá, ele só vai conhecer Jesus através de você. Isso é avivamento. Avivamento é um despertar nosso que nos levará a fazer aquilo que Ele, nós no outro versículo, fez. O que Jesus fazia, irmãos? A não ser anunciar o reino de Deus, a não ser levar cura, libertação, transformação de vidas, arrependimento, conversão. Era isso que ele fazia. Então, se nós estamos nele, andamos como ele andou. Será que nós estamos fazendo isso? Coloque amor nas minhas palavras. Será que nós estamos fazendo isso? Nós precisamos despertar, irmãos. Despertar. Dar lugar para o Senhor. Deixar o Espírito mesmo mudar a nossa vida, para que nós possamos dar frutos. Porque Ele fala, né? Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos. Mentimos. O que é trevas, irmão? O que é escuridão? Qual é a interpretação disso? É coisa ruim, é coisa do mal. Então, onde há a luz da palavra, não há trevas. É por isso que quando há a manifestação de Deus, as coisas ficam claras. As luzes são colocadas nos tetos, para quê? Para que todo o ambiente seja iluminado. E quando nós nos apresentamos diante de Deus, essa luz ela vem sobre nós. E essa luz ela vai mostrar coisa que você nem pensava que tinha. Como eu vejo todo dia. E são coisas que temos que abandonar. São coisas que nós precisamos deixar. Estou acabando, pastor. Nem vi que hora que era, Jesus. E essa é a mensagem que dele ouvimos no 5 de novo. E vos anunciamos. Olha o velhinho falando. Que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então aquilo que é treva, meu irmão, deixa para lá. Sabe, eu vou falar uma coisa para vocês. Como eu disse, o pecado não é matar a mãe só. Você sabe aonde você está errando. Você sabe aquilo que tem afastado você de Deus. E eu também sei. Agora, o que cabe nós fazermos? Lembra do que nós lemos ali no capítulo 2, versículo 1? Se pecar, temos um advogado. O que você acha, igreja, de hoje nós tomarmos uma atitude radical na nossa vida? Abandonar completamente tudo aquilo que nós sabemos que nós não devemos fazer. Eu poderia entrar em detalhes aqui, mas eu não vou entrar em detalhes. Você sabe, você conhece. O que você faz quando ninguém está olhando para você? O que passa sobre a tua cabeça quando você está num momento ruim? Porque na lei, quando o homem era pego em adultério, com testemunhas, ele era pegado, levado para fora do arraial, apedrejado até a morte. Aí Jesus vem e fala, viu? Mas se você olhar e no seu coração você desejar, você pecou.
Se você odiar o teu irmão, você é um homicida. Então, o que são os mandamentos que ele falou? Isso. Essa é a mensagem. Não tem segredo. Quer avivamento? Filhinho, não peca. Filhinho, não peca. Mas se pecar, ponta firme, temos Jesus. Se coloca de pé no teu lugar. Eu quero te convidar a falar com Deus. Mas eu quero que você abra o teu coração para Deus, porque eu vou fazer isso aqui em cima também. Eu estou aqui, só Deus sabe na condição que eu estou aqui. As lutas, as dificuldades, as questões familiares, pessoais. É uma luta. Todos nós lutamos. Mas o que é que tem nos afastado de Deus? O que é que tem atrapalhado o olhar de Deus sobre nós? Porque as transgressões é que limitam o olhar de Deus. Fecha os teus olhos. Faz uma autoanálise na tua vida. Você quer avivamento? Você quer avivamento? Então fecha os teus olhos e fale com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Deus amado, Tu nos conheces, ó Deus amado, Tu nos sondas e nos conheces. Deus, no nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos compreender, ó Deus, e aprender de Ti aquilo que precisamos fazer, a forma que devemos responder, a forma que devemos corresponder. Senhor, tudo em nós, ó Pai, depende de Ti, Jesus. Nossas limitações, Senhor, são tantas, ó Deus. A nossa vida é tão difícil por conta dessas leis da nossa carne que nos atrapalham, que nos incomodam, porque o Teu Espírito, Senhor amado, nos tem mudado. O Teu Espírito tem mostrado, o Teu Espírito tem, Senhor, nos conduzido, Senhor. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nós temos sofrido, Senhor, aflições, porque, Deus amado, aquilo que o homem interior, ele deseja fazer, ele não consegue. Porém, aquilo que eu não quero fazer, eu me pego fazendo. O apóstolo Paulo falou isso. Oh Deus, Pai amado, muda isso na nossa vida, Jesus. Deus, muda a nossa vida, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o pecado não faça parte da nossa vida. Deus amado, em nome de Jesus, que nunca mais, ó Pai, nunca mais nós voltamos, nós olhamos para trás. Deus amado, mas que o Senhor traga em nós a santificação, que nós possamos nos levantar, ó Deus amado, e nos tornar pessoas aperfeiçoadas no Teu amor, na Tua palavra, nos Teus mandamentos. Deus amado, que nós nos tornemos pessoas aptas para ensinar, aptas, ó Deus, para levar arrependimento às pessoas escravas de Satanás. Oh Deus, em nome de Jesus, traz o avivamento que a igreja necessita nesses dias de tanta turbulência, de tanta dificuldade, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais, ó Deus, para que nós possamos enxergar, ó Deus, aquilo que é necessário, ó Deus. Aquilo, Senhor amado, que o Teu Espírito tem necessitado, Senhor. Oh Pai amado, que a Tua igreja se posicione. Que a Tua igreja, Senhor amado, se levante. Que a Tua igreja, Senhor amado, seja referência, Pai amado, aonde quer que esteja, Senhor. Seja no trabalho, seja em casa, seja na escola, na faculdade, na rua, Senhor, no mercado. Oh Deus, aonde quer que nós estejamos. Oh Deus amado, que nós sejamos a carta aberta de Cristo. Que as pessoas vejam Cristo em nós. Que as pessoas tenham o desejo de crer em Ti, que elas tenham o desejo de acreditar em Ti, olhando em nós, Pai amado, que a nossa vida seja referência, Senhor, que o nosso casamento seja referência, Senhor, que a nossa mão de obra seja referência, Senhor, que tudo que nós colocarmos a mão, Senhor, seja abençoado, oh Deus, mas não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor Jesus. Oh Pai, aviva-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém, igreja?
Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Continue em pé, igreja. Vem aqui, Tiago. Quero orar pela vida do Tiago. Sempre que quando você estiver orando, lembra do Tiago. Ele é como todos nós, né? Orar um pelos outros. Mas Tiago tem sido um obreiro de excelência. A gente tem visto o crescimento, o esforço, a dedicação dele ao Evangelho, à palavra. Esses dias, o carro deles quebrou, deu problema. E ele mora a 14 quilômetros, 18 quilômetros daqui da igreja. Mora lá em Santa Bárbara, lá em Santa Rita. A 18 quilômetros daqui da igreja. Já o carro deu problema e não deu para ele vir. Ele ficou me incomodando, mandando mensagem, incomodando no bom sentido. Mandando mensagem, se sentindo culpado. Eu falei, Tiago, por favor, descanse seu coração. Aproveita esse horário, esse tempo, né? E fica tranquilo, fica em paz. Você não veio, não foi, não está indo no culto por causa disso. Fique em paz. Mas é o tremor, né? Tremor que sabe que tem culto e eu vou ficar em casa. Então quer dizer que já não tem mais tremor. Que eu sei que tem culto na minha igreja, eu estou em casa e não me preocupo com isso. Então, se para mim é normal isso aí, eu já não sei mais o que é normal no mundo espiritual, né? Então aí ele ficou, eu falei, fica em paz, filho, fica em paz. Deus conhece teu coração e sabe das condições. Mas, né, a Patrícia, a esposa dele, também tem um ministério, até está o nome dela aqui para a gente orar. A Patrícia está no hospital, a pressão a 18 por 20 por 13, né? Então, vamos estar orando pela vida deles, que Deus possa abençoar a vida deles mesmo. E sempre quando você lembrar, né? Igual ele falou, é lutas diárias. De terça-feira, o Thiago está lá na casa de recuperação, levando ensino para os internos lá, discipulando os internos lá. É uma célula que a igreja tem lá. E ele, a Patrícia, não falta uma terça-feira. E isso vem as retaliações, irmão, né? E fora outros problemas que ele passa, diariamente o inimigo jogando o passado na cara dele. Então não é fácil. Estenda as tuas mãos para cá com amor. Senhor, nós oramos pelo teu filho, que está aqui representando a tua casa, representando a tua esposa. Ela só não está aqui esta noite porque ficou enferma. Mas aqui nós estamos orando por ela. Colocamos as nossas mãos, estendemos as nossas mãos sobre a vida do Tiago. Ó Deus, o Senhor vai destravando tudo aquilo sobre a vida, sobre a casa, sobre o ministério. Continue usando o teu servo, Pai. Continua dando inspiração a ele. Espírito Santo, que o Senhor possa cuidar do teu filho. Em nome de Jesus nós oramos e nós declaramos sorte de bênção. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Tiagão, é uma bênção.